Quando nós estudamos o modelo neoclássico, nós começamos estudando o modelo com taxa de poupança constante, era aquela ideia lá do investimento é igual a sigma vezes o PIB. Ah, tiramos uma opção de propriedade do modelo, fizemos uma discussão, era o modelo de solo, lá no começo desse curso. Depois, nós discutimos como fazer para tornar endógena a decisão de consumir, de poupar, de investir, que está nesse contexto. A ideia é que um bom modelo de economia precisa deixar clara as escolhas que estão sendo feitas e como estão sendo feitas. E quando você faz uma hipótese de que o indivíduo escolhe consumir uma fração constante da renda ou escolhe poupar uma fração constante da renda, que vai dar no mesmo, você está tirando de cena uma das principais questões, que é a questão da escolha. Né? A economia é aquela ciência que estuda as escolhas no ambiente de escassez. Não tem como atender às vontades de todo mundo, então você tem que fazer escolhas o tempo todo. Essa é a essência da economia. Então, um modelo de economia onde não tem escolhas, ele é um modelo que, bom, na melhor das hipóteses, ele está driblando pontos importantes. E se isso era verdade lá no modelo neoclássico, no modelo de solo, isso continua sendo verdade no modelo AK. Então, assim como lá, aqui no modelo AK, nós optamos por começar com a taxa de poupança exógena para poder focar na característica do modelo em termos de função de produção. A ideia é que a função de produção é que é chave, a forma que acontece a produção, né? A função de produção ela está captando isso. Então é na produção que se entende o processo de crescimento econômico. Então deixa de lado um pouco como as famílias escolhem, vamos focar nas consequências da função de produção e daí nós vamos tirar uma opção de propriedades importantes em relação à dinâmica do modelo, em relação à existência ou não de estado estacionário, etc. E depois nós discutimos como as famílias escolhem, depois acoplamos tudo e fizemos o modelo de escolha ótima, depois virou modelo básico e por aí foi a discussão. Aqui vamos fazer a mesma coisa. E nós já apresentamos o modelo AK com a poupança exógena. Nessa altura do campeonato já deve estar claro como a função de produção com rendimentos constantes, né? A AK não tem um alfa elevado a 0,1, não é AK alfa 0,1, sem rendimentos decrescentes. Como essa hipótese muda a dinâmica do modelo, muda a lógica de crescimento, isso já deve estar claro, nós exploramos. E também o problema disso, né? O problema da ausência de rendimento decrescentes a nível micro, e como isso pode ser driblado ou resolvido por meio de externalidades ou outros argumentos do tipo. Nós vamos usando aqui algumas construções à medida que fomos apresentando novos modelos. Então agora chegou a hora de fazer a poupança endógena com o modelo AK. Operacionalmente é tudo muito simples, eu não vou entrar com tanto detalhe na dinâmica como eu fiz lá com o modelo neoclássico, porque aqui a gente está na parte de crescimento. O que interessa mesmo é o caminho de crescimento equilibrado. E o modelo AK, como a gente já viu, o caminho de crescimento equilibrado é muito simples. Então, assim como lá no modelo neoclássico, quando a gente fez a escolha ótima, embora tenha uma mudança importante em relação à estabilidade, mas algumas propriedades, particularmente aquela ideia de que a taxa de crescimento depende da distância do ponto atual para o estado estacionário, inclusive no sinal, né? Quer dizer, se você estiver acima, se o capital for maior do que o do estado estacionário, vai cair, se for menor, vai subir, e o módulo dessa taxa vai ser tanto maior quanto maior a distância para o estado estacionário. Então essa propriedade ela vale lá e continuou valendo com a escolha ótima. E aqui vai ser parecido, aquela ideia de taxas constantes também vai aparecer. Então tem esse paralelo, mas eu não vou entrar no detalhe da dinâmica, porque lá no outro, a nossa preocupação de entrar no detalhe da dinâmica era justificar os métodos de solução que nós discutimos lá. Então vamos começar a pensar o modelo AK agora com um suporte de escolha ótima. Para isso eu vou pedir que você considere o problema de otimização do modelo neoclássico, aquele que nós fizemos no começo do capítulo, com tempo contínuo. Então nós vamos usar aquele framework de tempo contínuo. Insisto, em crescimento é muito popular e os modelos vai facilitar um bocado usar essa abordagem. Considere aquele modelo, só que no lugar da função de produção Cobb-Douglas tradicional,
eu quero que você considere uma função de produção AK. Então é o mesmo modelo, a mesma lógica, as famílias maximizam um fluxo de utilidade que é descontado por um fator ρ, né, a nossa taxa de desconto ρ. Esse é um fluxo infinito, não vai ser uma soma, vai ser um integral, mas a integral é o limite de uma soma. Então, todo aquele conceito continua o mesmo, eu só vou pedir para a função de produção ser do tipo AK, não mais a Cobb-Douglas que nós estávamos usando, sem rendimento decrescente, portanto, e a população vai crescer uma taxa eta, só essa mudança. Se escreveu em termos de variáveis per capita, o modelo então vai ter essa cara aqui. Não tem crescimento de produtividade, eu não estou preocupado com isso, pelo menos não na próxima unidade. Nós vamos discutir progresso técnico e aí nós vamos voltar a discutir a questão do crescimento do A. Mas por enquanto deixa ele quieto. A ideia muito aqui é de crescimento para além ou aquém, conforme você veja, do crescimento da produtividade. Então a função de utilidade tradicional tem um errinho aqui que vai aparecer em outros slides por causa do copiar e colar. Aqui é 1 menos sigma, né? É elevado a menos ρt, C elevado a 1 menos sigma, menos 1 sobre 1 menos sigma. Regra do movimento de capital é essa, a novidade é a função de produção do tipo AK e o eta aqui que eu estou botando crescimento populacional. Mas esse é um problema bem básico, a gente já olhou para ele outras vezes. O hamiltoniano do problema, aquela técnica de usar o hamiltoniano, é a função de utilidade. De novo, faltou o menos, vai faltar outras vezes, insisto, é o bendito e maldito copiar e colar. O multiplicador lambda e a restrição aqui AK menos eta mais delta K menos C. Então essa é a estrutura do hamiltoniano. As condições de primeira ordem deriva em relação a C igual a zero, então C elevado a menos sigma igual a lambda, e a derivada em relação a K, que é estado, ρ lambda menos lambda ponto. Então ajeitando isso, fazendo a derivada e ajeitando, lambda ponto é igual a lambda ρ menos A mais eta mais delta. Então essas são as condições de primeira ordem, de novo. É só derivar igual a zero, deriva primeiro em relação a C, depois deriva em relação a C, que vai ficar derivada disso, menos lambda, porque C aqui está como menos C lambda, e aqui a derivada desse termo para fazer em relação a K. O que é importante chamar a atenção, já dá para ir olhando, é que não apareceu K aqui. Esse é o ponto do rendimento decrescente, né? De não ter rendimento decrescente, rendimento constante. A produtividade marginal do capital é A, constante. A constante. Então essa é a pegada. Não tem, se fosse a função Cobb-Douglas tradicional, ia ser θ a k elevado a θ menos 1 e dependeria do estoque de capital. Mas como não é, ela é constante e isso que vai gerar o resultado lá na frente. Mas vamos com calma, a gente chega já lá. Sim, a condição de transversalidade está sempre aí. É elevado a menos ρt, lambda k igual a zero, condição de transversalidade permanece no problema. Bom, tomando o logaritmo e derivando a primeira condição, então nós vamos pegar essa condição aqui, tomar logaritmo. Quando eu tomar logaritmo vai ficar menos sigma ln de C igual a ln de lambda, né? Menos sigma ln de C igual a ln de lambda. Quando eu derivar isso em relação ao tempo, vai ficar menos sigma C ponto sobre C igual a lambda ponto sobre lambda. Eu passo menos sigma para lá, de forma que C ponto sobre C é igual a menos 1 sobre sigma lambda sobre lambda, e eu estou chamando isso de gama C, que é a taxa de crescimento do consumo. Então a taxa de crescimento do consumo, C ponto de C, C ponto sobre C é igual a menos 1 sobre sigma lambda ponto sobre lambda. Aplicando esse resultado na condição na segunda condição, tem as condições de primeira ordem, a segunda condição, eu vou conseguir gama C em função dos parâmetros do modelo. Por que isso? Porque a minha segunda condição é só dividir por lambda, né? Então é lambda ponto sobre lambda. Mas lambda ponto sobre lambda eu já sei o que é. Então, substituindo lambda ponto sobre lambda, resolvendo, eu tenho que gama C, que é C ponto sobre C, é igual a menos 1 sobre sigma, ρ menos A mais eta mais delta. Aqui fica claro, a taxa de crescimento do consumo, a gente não chegou nas outras variáveis ainda, daqui a pouco a gente chega, a taxa de crescimento do consumo é constante. É constante. E aqui eu não estou falando de uma dinâmica de transição que leva a uma situação onde é constante. Não, eu estou dizendo que as condições de primeira ordem já me dão uma taxa de crescimento constante para o consumo. Ela é constante e o sinal dessa taxa vai depender dos parâmetros, no sentido que você pode multiplicar por menos 1 para tirar esse menos 1 daqui, aí vai ficar A menos ρ menos eta menos delta, né? O A menos ρ mais eta mais delta.
Para que isso aqui seja positivo, ou seja, para o consumo estar crescendo no tempo, eu preciso então que A seja maior que ρ mais eta mais delta. Isso é outra característica importante do modelo AK. Se você lembrar lá a taxa de crescimento da economia, aqui a gente está falando do consumo ainda, depois a gente fala das outras variáveis. Mas a taxa de crescimento da economia lá no modelo AK de poupança exógena, tipicamente ficava sigma, que era a taxa de poupança A, menos delta. Então aquela ideia de sigma A menos delta, aqui tem um etazinho, né? Não tinha, mas aquela ideia vem para cá com essa taxa que eu encontrei aqui. E a ideia de que o sigma A tinha que ser grande, tinha que ser maior do que delta, ela agora está capturada nesse A maior que ρ mais eta mais delta. Se A for muito pequeno, a taxa de crescimento do consumo vai ser negativa, eventualmente. Quer dizer, essa economia vai estar indo para zero, vai estar caminhando para um consumo igual a zero, que é uma situação trágica, digamos assim. Então, o modelo AK, ele gera essas situações de colapso econômico, digamos assim, economias que não vão crescer. Ao contrário do modelo neoclássico, onde a economia, contanto que tem um estoque de capital positivo, sempre vai para o estado estacionário dela, seja qual for esse estado estacionário, no modelo AK, a coisa funciona de outro jeito. Essa economia pode ter uma taxa de crescimento do consumo, por enquanto, sempre crescente, sempre decrescente, ela não está variando de acordo com o ponto em que a economia se encontra, no caso caracterizado pelo estoque de capital. Ela é constante e o sinal depende da relação entre A e os outros parâmetros. Essa é uma marca importante do modelo AK que está preservada no modelo AK com escolha ótima de poupança, né? Que é exatamente a taxa de crescimento constante e o sinal da taxa depender da relação entre parâmetros e não de um ajuste do estoque de capital numa dinâmica de transição. Bom, para estabelecer a relação entre a taxa de crescimento do consumo, desculpem, aqui é consumo, eu botei produto, mas é consumo. A relação entre a taxa de crescimento do consumo e a taxa de crescimento do estoque de capital, gama K, vamos pegar vamos calcular essa última a partir dessa restrição aqui. K ponto é igual a AK menos eta mais delta K menos C. Vamos pegar esse cara e dividir todo por K. Se eu dividir todo mundo por K, isso aqui vai ficar K ponto sobre K, que é o gama K, que é quem nós estamos interessados, né? A gente quer conhecer o gama K. Gama K é igual a menos eta mais delta menos C sobre K. Bom, até agora eu não tinha falado de caminho de crescimento equilibrado, eu não tinha imposto, agora eu estou impondo. Em um caminho de crescimento equilibrado, ou seja, quando as taxas de crescimento são constantes, ou seja, para gama K ser constante, eu tenho necessariamente que C sobre K ser constante. Porque se C sobre K estiver crescendo, como A, eta e delta são constantes, esse termo aqui está diminuindo. E se C sobre K estiver diminuindo, esse termo é constante. Então a única maneira de K sobre K ser constante é C sobre K também ser constante. Ora, se isso é verdade, se C sobre K é constante, o que está acontecendo é que capital e produto estão crescendo a mesma taxa, né? Para a razão entre os dois ficar constante, eles têm que crescer exatamente a mesma taxa. Dessa forma, o gama K é igual ao gama C. Então, é igual. A taxa de crescimento do consumo é a mesma taxa de crescimento do capital. Ora, mais ainda, como Y é uma constante vezes K, a constante não cresce por definição, não tem como, então, senão não seria constante. Então a taxa de crescimento de Y é igual à taxa de crescimento de K. Dessa forma eu tenho que gama C igual a gama K igual a gama Y. Ou seja, tudo que eu falei para a taxa de crescimento do consumo vale para a taxa de crescimento do capital e do produto. Então está bem estabelecido o modelo AK, a depender da combinação de parâmetros, em particular se A for muito baixo, é possível ter um desastre econômico, é possível ter uma estagnação, é possível que um país cresça sempre a uma taxa maior do que outro. Não tem essa necessidade de aproximar as taxas de acordo com a distância do estado estacionário. Então é um modelo de não convergência. A ideia de convergência que vem lá do modelo neoclássico não aparece no modelo AK. É um modelo de não convergência, muita gente gosta dele por isso. E é um modelo que tem essa possibilidade de armadilha de pobreza, que também é um fato que é muito estudado. Existem armadilhas para o país. Você não tem uma garantia, uma garantia é forte, mas um ajuste para o caminho de crescimento equilibrado, ou para o estado estacionário, seja lá como você definiu o modelo. Então, como eu disse, aquela condição para gama C ser maior que zero
é condição que exista crescimento da economia como um todo. Então, para que tenha crescimento, aquela condição tem que estar valendo. Por outro lado, desde que aquela condição esteja valendo, a economia sempre vai crescer aquela taxa que eu coloquei. Esse resultado aqui nos slides, aqui no curso, eu estou mostrando só para o caminho de crescimento equilibrado. Porque, como eu disse, em crescimento, o que interessa a gente é caminho de crescimento equilibrado. Então, nós já fizemos boa parte desse curso, né, aquela primeira parte inteira, olhando transição, olhando como é que faz fora do estado estacionário, ajuste, choque, modelo e tal. Aqui é crescimento, então é caminho de crescimento equilibrado. Eu não vou repetir aquele tipo de análise, mas quem tiver interessado pode dar uma olhada lá no Novales, Fernandes e Ruiz, que eles mostram que essa propriedade da taxa de crescimento ser igual também vale fora do estado estacionário. Ela não precisa, desculpa, do caminho de crescimento equilibrado. Eu não preciso de impor caminho crescimento equilibrado para chegar no resultado, dá um certo trabalho, vai ter que entrar um pouco mais na dinâmica do modelo, mas o resultado também vale. Mas insisto, aqui nós estamos preocupados com o caminho de crescimento equilibrado. Então, isso aqui é o jeitão do modelo AK com escolha ótima. Estritamente falando, o que eu preciso mesmo é dessa equação, a equação de Euler, né? A equação do C ponto sobre C. Aqui, como a função de produção ficou bem simplesinha, é AK mesmo, o R aparece aqui, você pode pensar no R também como A menos delta, se já pensar a depreciação tirando do delta. Então, em vários modelos, o que eu vou fazer é jogar com essa equação. Nem sempre vai ser tão direta a forma K, nem sempre. Algumas vezes nós vamos ter que trabalhar um pouco para enxergar na forma K, como aconteceu no modelo de Frankel, por exemplo. O primeiro exercício que nós vamos fazer com isso, com essa lógica, é um exercício famoso, associado ao Robert Barro, e ele tem um artigo que é clássico, que é analisando política fiscal nesse tipo de modelo, Barro 90, né? Então ele tem esse Government Spending, bom, agora o nome não está vindo do artigo, mas ele usa lá esse artigo exatamente para avaliar o efeito do gasto público numa economia dinâmica, digamos assim. E aí ele faz uma hipótese para o efeito do gasto, que esse gasto entra na função de produção. A gente tem que quebrar um pouco a cabeça para fazer essa interpretação. Você pode pensar esse gasto como capital público, estradas, infraestrutura em geral. Só que aí esse G teria que ser um estoque, né? Não seria exatamente o gasto do governo que está entrando, seria o estoque de capital do governo. O gasto teria que ter uma regra de movimento tipo a do capital, um K.G. Não é assim que ele faz, então não é exatamente infraestrutura. Você pode pensar talvez de que esses G que vai aparecer são bens privados providos pelo setor público. Não é trivial pensar quais seriam os bens privados providos pelo setor público que encaixariam na função de produção. Não é tão fácil. Quem quiser dar uma olhada, Sala e Martin 90, nas notas de aula tem todas as referências direitinho. Ele faz essa discussão, que é uma discussão interessante, sobre como interpretar esse G. Uma outra interpretação é que são serviços de bens públicos. Pode ser, mas aí fica mais... Por que esses serviços são iguais aos gastos? Ou seja, não é trivial essa explicação, vale a pena... dá para ser um pouco cri-cri aqui, pensar formas consistentes, mas grosso modo eu vou usar essa interpretação mais fácil, de que é um bem que o governo oferece e entra na função de produção da seguinte forma. Função de produção, então, ela vai ser A, K elevado a 1 menos alfa, G elevado a alfa entre 0 e 1. Então, estritamente falando, é uma função Cobb-Douglas. Só que em vez de ser em K e L, como a gente costuma fazer, é em K e G. Então eu tenho essa função Cobb-Douglas, as firmas estão produzindo olhando para essa função, mas tem um componente que entra, esse bem ofertado pelo setor público, ele é o único gasto do governo, o governo só gasta com isso, esse governo não gasta com mais nada, como é que ele consegue oferecer o bem público sem ter outros gastos também é outra discussão. Mas a ideia é que o G entra na função de produção, que forma então essa função aqui, essa versão de Cobb-Douglas. Para produzir você precisa de capital, precisa de G, só que G o empresário não compra, o empresário não vai no mercado comprar G. G está sendo ofertado pelo governo, se quiser pensar no bem público, pensa, e é o único e exclusivo gasto do governo. Para financiar esse gasto, o governo taxa a produção. Então ele vai lá,
vai meter uma taxa tal no que foi produzido e ele pode gastar G igual a tal Y. Eu não estou preocupado aqui com dívida pública. Dívida pública é uma discussão interessante aqui dentro. Você pode colocar dívida pública. Alguns modelos, botar ou não dívida pública é neutro. É o que chama de equivalência ricardiana, que é uma carta que o Barro, inclusive, usa. Outros modelos não, mas de todo modo a modelagem de dívida pública exige um esforço à parte. Aqui eu não estou considerando essa hipótese. Eu estou considerando que o governo está equilibrado em todos os períodos e, volto a dizer, dependendo de construção, de presença ou não de equivalência ricardiana, isso pode ser uma hipótese mais ou menos razoável. Do ponto de vista das famílias, que também são as empresas, então é como se cada família produzisse com sua função de produção, você pode pensar uma coisa assim, mais ou menos como a gente fez modelo de Frankel, várias empresas e tal, esse G é uma constante. Então a função de produção para eles, de fato, tem rendimento decrescente. Por que é constante? Porque por mais que o G dependa do Y, e ele pode alterar Y, você pode pensar isso, né? E ele pode pensar, não, se eu produzir mais, o governo arrecada mais e me oferece mais G. Mas ele é muito pequeno, então a gente está com aquela ideia de equilíbrio, é todo mundo muito pequeno, ninguém tem essa ideia. Ou se tiver, se sente inútil. Não adianta você aumentar sozinho sua produção, porque o impacto disso no G vai ser muito pequeno, porque o impacto da tua produção no Y, que é o produto agregado, é muito, muito pequenininho. Então, para as famílias, G é constante. Esse tipo de argumento aparece muito em modelos desse tipo AK. Então, eu sou uma família, eu decido quanto produzir, eu escolho quanto de capital eu vou usar, eu sei que tem lá uma oferta, tem esses bens do governo, mas eu não tenho interferência nenhuma nisso, está dado esse bem para mim. Então essa é a ideia, é assim que está funcionando as coisas, então não tem aquele problema de equilíbrio que aparece quando tira rendimento decrescente. Então para a firma, para quem está produzindo, o rendimento é decrescente, tudo funciona como se nós estivéssemos no modelo de rendimentos decrescentes, a parte micro aqui está toda organizadazinha. Então, o problema de otimização, então, desculpem, faltou menos, como eu disse, é a maldição do copiar e colar. Acontece. Pior que eu só vejo na hora de dar. Eu até dei uma olhada antes, tinha visto, mas aí não tinha como refazer os slides todos, vai ficar assim mesmo. Então, o problema, a função é essa, o objetivo igual ao anterior. K-ponto, 1 menos tal, porque o Y não fica inteiro, né, para variação do capital, o tal G, tal Y é o que o governo leva. Então, K ponto é o que sobrou, o que o governo deixou do produto, menos o que foi consumido. Vira capital, vai para o capital. Então, essa é a regra de movimento. Volto a dizer, a diferença para a anterior é que não tinha esse tal e ali era AK, agora é essa função de produção. O hamiltoniano, função de produção, lambda 1 menos tal, AK elevado a 1 menos alfa, G elevado a alfa, menos C. A família escolhe consumo e capital. Ela não escolhe, quer dizer, capital é Estado, ela escolhe, na realidade, investimento, e vai escolher o capital no futuro. Mas o capital é Estado, a variável de escolha é consumo, ela está escolhendo consumo, quanto de consumo, né, max em C, ela está escolhendo consumo, e indiretamente está escolhendo investimento e capital no próximo período. G é dado, então ela tem isso aqui, o que ela não consumir vai virar variação do capital, ou seja, ela vai investir para virar capital no próximo período. Esse é o hamiltoniano. As condições de primeira ordem, C elevado a menos sigma igual a lambda, que é basicamente derivar isso aqui em relação a C igualar a zero. A outra condição de primeira ordem, que é o lambda ponto, lambda menos, a derivada em relação ao capital, lambda ponto e rho lambda, essa outra condição ela vai tomar essa forma, né? Condição, deixa eu ver. Esse negócio de usar corrente usar sem ser corrente, às vezes me atrapalha. Mas eu estou usando essa daqui. Então, a derivada em relação ao capital é rho lambda menos lambda ponto. Essa condição aqui, ela vai... ela vem para cá. É essa condição daqui. Então, lambda ponto é igual a lambda rho. Esse aqui ficava só um A antigamente, né? Que saudade do A. Esse aqui é a nova produtividade marginal do capital. 1 menos tal, A... 1 menos alfa G elevado a, deixa eu ver aqui, 1 menos alfa, porque o capital está elevado a 1 menos alfa, então está certinho. 1 menos alfa, K elevado a menos alfa, G elevado a alfa. Então essa é a condição de primeira ordem. Aquela estratégia de tomar o logaritmo derivar a primeira condição, depois substituir na segunda, eu tenho que minha equação vai ser essa daqui. C ponto sobre C é igual a 1 sobre sigma,
que multiplica 1 menos tal a 1 menos alfa. G sobre K elevado a alfa é só rearrumar esses termos, né? Porque está G elevado a alfa, K elevado a menos alfa, menos ρ. Essa é a nossa equação de sempre. É como eu digo, C ponto sobre C, 1 sobre sigma, R, se quiser pensar isso aqui como R, menos ρ. Então está aqui a minha equação de sempre, arrumadinha e funcionando. Da restrição do governo, eu sei que G é igual a tal Y. Se G é igual a tal Y, é verdade que G é igual a tal a K1 menos alfa G alfa, que isso aqui é Y, né? Logo, G sobre K é igual a tal a 1 elevado a 1 menos alfa. Esse é o G sobre K. Eu vou substituir lá na minha função, na minha equação 6. Vou pegar esse G sobre K e vou colocar esse termo aqui. Coloquei o G sobre K e eu tenho agora a taxa de crescimento do consumo, que é igual a 1 sobre sigma, 1 menos alfa, A elevado a 1 sobre 1 menos alfa, 1 menos tal alfa, 1 menos alfa, menos ρ. Essa é a taxa de crescimento do consumo. Olhem para ela com cuidado, que vocês vão reparar uma característica suspeita, que não é bem a cara de modelo neoclássico, tem mais cara de modelo AK, muito embora nós tenhamos usado uma função de produção com rendimento decrescente. Mas tinha o G. Tinha aquela diferença do comportamento individual para o comportamento agregado que aparecia no modelo de Frankel. E isso parece que teve um efeito que essa taxa aqui, constante, não aparece K nessa taxa, constante, dependendo apenas dos parâmetros, ela tem uma cara danada de modelo AK. Então eu pergunto, a taxa de crescimento ser constante não é algo inesperado de todo. Por quê? Por que você poderia já desconfiar dessa taxa? Bom, né? Por quê? Porque no fundo esse é um modelo AK. Ele está disfarçado. Como eu disse para vocês várias vezes, o modelo AK é danado de vir disfarçado. Mas vamos tirar a máscara dele. Vamos fazer que ele apareça. Da restrição do governo, nós temos isso aqui, G igual a tal Y. Né? A gente já discutiu isso. Isso aqui implica que G é igual a tal alfa, 1 sobre 1 menos alfa, só resolvendo para G aqui, que multiplica K. Então essa resolvendo para o governo, resolvendo essa equação para G. Estou resolvendo essa equação para G. Substituindo esse resultado na função de produção, a função de produção AK 1 menos alfa, no lugar de G eu vou botar esse cara, fica A tal a alfa 1 menos alfa, esse cara aqui, elevado a alfa, né? Aqui fica K1 menos alfa, K elevado a alfa. Menos alfa com alfa, K. Então, no final do dia, e aí efetuando essa multiplicação, YT é esse termo que é constante vezes K. Ou seja, essa função é uma função de produção do tipo AK. Nós temos uma função de produção do tipo AK o tempo todo. Por isso que gera esse resultado e por isso que eu digo, sempre que vocês encontrarem esses resultados, desconfiem que vocês estão trabalhando com o modelo AK. Então essa é a primeira parte da discussão. Encontrar a taxa de crescimento do consumo, encontramos. Vimos que é um modelo AK. Como é um modelo AK, nós já sabemos que essa taxa de crescimento também vai ser do capital, vai ser do produto, etc, etc. É a taxa de crescimento da economia. Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo é o seguinte, mas pera lá, tudo bem, entendi. Tá. Mas por que não faz isso logo? Por que não simplesmente fazer essa substituição e resolver o hamiltoniano com a função de produção já modificada? Quer dizer, para que ficar fazendo isso? Só para fazer suspense na aula? Não é. Tem uma explicação para isso. Entenda o que eu estou dizendo. Por que eu não fiz logo a substituição e já resolvi o problema com a função constante vezes K? Não pode. Se você fizer isso, você está resolvendo outro problema. Você não está resolvendo o problema das famílias como nós queremos. Por que isso? Porque para os indivíduos, e preste atenção nesse tipo de construção, porque nós vamos usar isso outras vezes nesse curso, em outros modelos. Para os indivíduos, G é dado. É uma constante. Se eu substituo antes, eu estou dando aos indivíduos a possibilidade de ajustar o próprio capital para impactar G. E eu estou dizendo que isso não pode acontecer, porque ele é um indivíduo, ele está isolado, ele não está coordenado.
Se você substituir isso, é como se você estivesse dizendo que tem uma coordenação entre os indivíduos. Não tem. Cada indivíduo olha G como uma constante. Ele não olha G como uma coisa que depende, nem que indiretamente, do que ele vai produzir. Porque é o que acontece. Se ele produz mais, aumenta o PIB. Muito embora, como todo mundo aqui é igual, então vai aumentar o PIB mesmo, mas ele está se enxergando como indivíduo. A contribuição dele para o PIB é muito miudinha, então ele não está levando em conta esse fator. Ele olha, não é nem uma questão de ser irracional, faltar racionalidade, é de impacto pequeno mesmo. Uma maneira de resolver isso é fazer um contínuo de indivíduos. Como vários autores fazem. Vou supor que em vez de existir N indivíduos ou N firmas, como no modelo de Frankel, supõe que tem um contínuo de indivíduos 0, 1. Se isso é verdade, o peso de cada indivíduo no final é zero. É zero, né? Vai ser... porque cada um tem peso zero. Então é uma maneira, muitos autores fazem isso. Outros autores não gostam da hipótese de contínuos de indivíduo. Eu lembro muito um seminário que eu fui, quando eu era estudante de mestrado ainda, lá na Fundação, que um cara fez estava apresentando um paper e tinha um contínuo de bancos. E aí um professor lá levantou-se e disse, olha, até contínuo de indivíduos eu engulo, mas contínuo de banco para mim não dá. E saiu do seminário. Então acho que eu fiquei meio traumatizado. Mas de todo modo, essa questão de contínuo de indivíduos, contínuo de empresas, uns gostam, outros não. Isso acontece também de certa forma em micro, onde a gente supõe que o indivíduo tem peso zero, mas na realidade não é peso zero. Né? Quer dizer, se você tem 200 milhões de brasileiros, o peso de 210 milhões é 1 sobre 210 milhões o peso da gente no Brasil. Se você pensar em termos macro, todo mundo igual. Isso aqui não é uma eleição. Você pode pensar que o seu voto tem peso zero, mas não é peso zero. É 1 sobre o total de eleitores. Se você tiver aí mais ou menos 100 milhões, é 1 sobre 100 milhões. Se você for um cara cri-cri, você vai dizer, não é zero, é 1 sobre 100 milhões. Mas é razoável dizer isso, não. O cara vota como se o voto dele não tivesse afetando o resultado, porque é só 1. Então essa mesma lógica aqui. Então, essa não substituição de G antes da otimização é isso que me diz que é um problema resolvido por indivíduos e não por um coordenador geral. Então, como eu estava dizendo, então, é compatível com a ideia de que existe um conceito de que tem inúmeros indivíduos de forma que nenhum deles tem efeito sobre o valor agregado. Volto a dizer, se você for extremamente quase toque, né? Você não, mas tem um peso, pensa em contínuo que você resolve o seu problema, vai criar outros. Então, agora a gente vê o modelo AK, deu explicação, já tinha falado isso, a taxa de crescimento vai ser igual do capital, do consumo é igual ao do capital e do produto. Uma questão aqui interessante é saber o seguinte, suponha que o governo quer maximizar o crescimento da economia, você tem um governo que quer maximizar o crescimento. O governo ele não controla a alfa, né? Alfa é parâmetro de produção, sigma é de preferência, mas o governo controla tal. O governo controla tal. E eu posso fazer a pergunta, se esse governo quer maximizar o crescimento, qual tal que ele deve fixar? Qual deve ser o valor do imposto tal que maximiza o crescimento dessa economia? Isso é uma questão razoável. Né? Se o governo, supõe um governo que quer fazer a economia crescer, ele vai escolher tal. Reparem que não é trivial. Por esse termo, o tal diminui a taxa de crescimento, mas por esse ele aumenta. Ele aumenta. Então ele tem um efeito dúbio aqui na equação 7. Vamos ter que trabalhar melhor. Felizmente, economistas, nós gostamos de trabalhar com isso, né? Quer dizer, o tal, se eu aumento tal, por um lado o crescimento cai, por outro lado o crescimento sobe. Cai porque você está tirando recursos da sociedade, sobe porque você vai oferecer mais G. E aí, qual é a quantidade ótima de tal, né? Qual é a alíquota ótima de tal que vai impor a quantidade ótima de G? Bom, deriva igual a zero. É o que a gente faz, é o que vocês fazem desde o dia que vocês inventaram de estudar economia. Deriva igual a zero que as coisas acontecem. Então, pega essa expressão aqui, ela é bem grande. Deriva em relação a tal, desculpa, pega aquela expressão, deriva em relação a tal, eu já fiz para vocês. Se quiserem checar, sejam bem-vindos. Em tese está certinho, porque isso eu peguei na literatura. Agora, bem me lembro, no paper de Sala e Martinho ou foi direto no do Barra? Agora eu estou confuso, mas essa a derivada é essa, pode ter algum typo, alguma coisa assim. Vocês sabem que acontece, mais do que eu gostaria, mas eu acho que está certinho. Depois, se quiser, tenta. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Para que isso seja igual a zero, 1 sobre sigma não é zero, 1 menos alfa também não é zero, porque alfa é entre 0 e 1. Então, eu preciso que esse termo aqui, alfa 1 menos alfa tal elevado a 2 alfa menos 1 sobre 1 menos alfa, menos esse cara aqui, 1 menos alfa tal
alfa menos alfa, esse termo tem que ser igual a zero. Então esse termo aqui, desculpem, esse termo tem que ser igual a zero, que vai acontecer quando esse aqui for igual a esse, né? Porque é um menos o outro. Então eu quero que esse termo seja igual a esse. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Isso igual a isso, aqui eu vou só manipular, fazer um algebrismo, e eu tenho o resultado de que o imposto, a alíquota de imposto que maximiza o crescimento é alfa. É um resultado curioso. Esse alfa aqui, ele não é inocente na história, não. O que é alfa? Se eu pegar uma função de produção Cobb-Douglas tradicional, tá aqui minha função, perguntar, cadê minha, é porque tem esse G aqui na frente, cadê? Eu quero achar a função. Se eu pegar uma função de Cobb-Douglas, a minha função, acho que ainda está um pouco para trás. Daqui a função. Se eu pegar uma, se isso aqui em vez de K fosse L e eu perguntasse para você qual a contribuição do produto do capital, você ia me dizer 1 menos alfa. E do trabalho, alfa. A lógica permanece. Com essa função de produção, a contribuição do governo para o produto é alfa. Né? O share dele não é a contribuição em volume. O que eu estou dizendo aqui nessa minha equação, nessa minha condição ótima, é que se o governo quer maximizar o crescimento, a alíquota do imposto tem que ser igual à participação do governo, ao share, né? A fração da contribuição do governo. Essa seria então a maneira de maximizar. Ele vai cobrar imposto exatamente à medida que ele está contribuindo para a produção. E o alfa que dá esse termo que seria a fração do governo na renda total. Então essa intuição para o alfa, eu acho que é um resultado bacaninha, bem enxutinho. É claro, se você, por exemplo, acredita que o governo não produz nada, não contribui com nada, então o imposto seria zero. Né? O pessoal lá ei, imposto é roubo e tal. Estou provocando vocês, claro. Se você acha que o governo dá uma contribuição boa, o alfa, então a alíquota vai ficando mais robusta, né? De acordo com essa contribuição, dado que esse governo interfere diretamente na produção. Ele tira e ele devolve via produção. Essa é a ideia que está aí. Supõe agora uma outra situação. Esse mesmo modelo, esse mesmo mundo, só que agora tem um planejador central onisciente e benevolente. Então ele sabe tudo, ele conhece todas as famílias, ele conhece as funções de utilidade, ele conhece as funções de produção. E ele é benevolente, né? Ele é uma figura meio difícil de existir, mas ele é onisciente e benevolente, e ele que vai tomar a decisão de consumo e investimento das famílias. Nós fizemos essa mesma ideia lá no modelo neoclássico. Lá eu não bati muito na tecla, porque, estritamente falando, naquele modelo ele dá no mesmo. A solução do planejador central é igual à solução de equilíbrio descentralizado. Isso é uma característica bem típica lá do modelo neoclássico, sem distorções, todo arrumadinho, todo bonitinho. Nós vimos que no modelo de gerações superpostas a coisa já começa a ser questionada, e aqui nós vamos ver que os resultados de fato mudam. Bom, como esse planejador central decide o capital de todas as famílias, aí ele leva em conta o efeito da escolha de capital sobre o gasto do governo. Porque ele está considerando todas as famílias. Então ele sabe que quando ele escolhe o capital das famílias, escolhe o produto das famílias, ele também está escolhendo o quanto vai entrar do bem ofertado pelo governo. Ele sabe que essas escolhas são conjuntas. Para ele, o G não é dado. O G depende da produção, porque ele está controlando não só uma família. Ele controla todas as famílias. É como se ele controlasse o capital médio da economia. Né? Ele tem esse poder, por isso que ele é um planejador central. Então você pode fazer aquela substituição antes da otimização. Via de regra, nesses modelos de crescimento, que pega um pouco essa literatura AK, o mix de AK com o modelo neoclássico, a diferença entre equilíbrio descentralizado e centralizado basicamente é essa. Se você substitui essas relações de equilíbrio antes ou depois da maximização. Lá no modelo de lucros vai acontecer a mesma coisa quando nós discutimos externalidades sobre capital humano. Dessa forma, o problema então agora é dado por esse aqui. De novo, a função de produção. Esse aqui é o copiar-colar, né, que engoliu todos os menos. Mas agora, eu já fiz a substituição. Já está substituído, por isso que a função de produção tem essa cara. Já é uma K, né, esse termo é constante. O resto é tudo igual. Faz o hamiltoniano. O hamiltoniano está aqui. De novo, a função objetivo mais lambda da restrição. Encontra as condições de primeira ordem. Está aqui as condições de primeira ordem.
usa todos os procedimentos do anterior e a taxa de crescimento da economia com o planejador central vai ser essa daqui. Então essa expressão 8 é a taxa de crescimento. Deixa eu ver se eu botei as duas comparando. Não fiz, devia ter feito. Olhem bem essa aqui, 8, se for o caso, pegue aí o handout de vocês, e eu vou tentar comparar com a 7, que é a taxa de crescimento descentralizada. Está aqui a 7. Se você olhar, talvez vocês tenham que olhar no handout, a diferença entre a expressão 7 e a expressão 8 é esse termo menos alfa aqui. Essa é a diferença entre as duas expressões. Esse cara, o menos alfa. No mais, elas ficaram a mesma coisa. 7 e 8. A diferença entre as duas é esse termo 1 menos alfa, que aqui não aparece. Aqui não aparece esse termo 1 menos alfa. Então eu estou dizendo exatamente isso. A diferença entre as duas é esse termo 1 menos alfa que multiplica a constante. Como alfa é entre 0 e 1, esse termo menos alfa também é entre 0 e 1, né? Porque é entre 0 e 1. Então, se isso é verdade, esse termo é entre 0 e 1, e a taxa de crescimento da economia planificada vai ser maior que a taxa de crescimento da economia descentralizada. Então, esse é um resultado que também aparece em vários modelos desse tipo. Quando você tem uma coordenação, quando você tem uma agência que centraliza as decisões, você consegue se beneficiar, no caso desse G, ou se a gente explicitar uma externalidade, você consegue beneficiar da externalidade. Se você quisesse pensar lá no modelo de Frankel, você consegue se beneficiar do capital agregado e aí a economia vem com uma taxa de crescimento maior. Isso é comum, como eu digo, em vários modelos do tipo AK, mas alguns cuidados têm que ser tomados. Primeiro que o planejador central é onisciente e benevolente. Foi isso que nós colocamos. Ainda que alguém acredite que políticos são benevolentes, no sentido de que eles maximizam o bem-estar social e não o próprio bem-estar, há quem acredite nisso, entendeu? Que o governante ele está maximizando o bem-estar social e não o bem-estar individual. Pessoalmente, é uma hipótese que eu tenho muita dificuldade de comprar. Eu acredito que as pessoas maximizam o próprio bem-estar. Não é da benevolência do açougueiro que a gente tem a carne, nem do padeiro que a gente tem o pão, nem do cervejeiro que a gente tem a cerveja, e nem do político que a gente tem boas políticas públicas. Ninguém está agindo por benevolência. A ideia é que, ao tentar o próprio bem-estar, você acaba contribuindo para a sociedade. Tem uma literatura interessante nessa área. Tem uns artigos do Stephen Morris que vai nessa área de mostrar o seguinte: o político ele é um cara que quer maximizar o bem-estar, mas para maximizar o bem-estar dele ele tem que agradar as pessoas que ele quer ser reeleito. Então você usa a teoria dos jogos. Isso é uma literatura bem interessante, mas que parte do princípio que o político quer maximizar o próprio bem-estar. Aqui no departamento, quem trabalha um pouco com essa literatura é o Maurício Bugarin. Eu confesso que não é uma literatura... Eu conheço a literatura como curioso, não como alguém que pesquise na área e tal. Eu sou um cara muito macro para isso. Mas é uma literatura que eu acho importante, então eu tento ler. Mas ainda que ele tenha essa benevolência, não é nem um pouco razoável supor que ele é onisciente. E aí nós podemos voltar e chegar lá no paper clássico do Hayek, lá da American Economic Review, sobre o conhecimento na sociedade, né? Quer dizer, o grande problema de coordenação da sociedade é que ninguém tem o conhecimento necessário para fazer essa coordenação. Então isso aqui é uma hipótese muito mais teórica do que tentar dizer, então se eu passar para o governo as decisões de investimento, se o governo passar determinados investimentos, então vai levar a maior bem-estar. Cuidado. Esse planejador central não é exatamente um governador, mesmo que você ache que o governador, ou presidente, ou prefeito seja benevolente. Mesmo que você acredite nisso, ainda tem o problema da onisciência, que definitivamente ele não tem. Então esse planejador central está mais para uma espécie de divindade do que um burocrata ou um político. Então, assim, a pergunta seria, se uma divindade viesse à Terra, ela conseguiria fazer uma taxa de crescimento maior? E aí eu deixo a discussão para quem gosta desse tipo de coisa, porque não que eu não acredite em divindades, mas eu não acho que elas venham aqui decidir consumo e investimento. Elas têm outras coisas mais interessantes para fazer. Bom, também não vou entrar nessa discussão, porque é uma discussão muito longe do nosso curso. Eu só quero dizer, marcar esse registro. Um outro problema também delicado, e aqui é uma questão que toca alguns economistas, outros acham que não, que isso aqui não tem muito valor, mas vale a pena registrar, é importante registrar, é que muita gente acredita que a força da economia descentralizada está no poder de indivíduos livres inovarem
sem precisar da aprovação da coletividade. Então, essa seria uma coisa forte de uma sociedade aberta, de uma sociedade livre. Eu pensar diferente, seguir meu caminho diferente, sem que um burocrata tenha que carimbar e dizer, olha, você está certo, né? Então, é aquela máxima do Henry Ford. Dizem que ele falou que se ele quisesse atender o que as pessoas queriam, ele teria feito carruagens mais rápidas. Mas como não, ele não queria, ele foi na direção que ele achou certa, ele foi fazer automóvel e daí revolucionou o mundo com os automóveis. Então, talvez, se tivesse uma decisão completamente centralizada, ou a partir de um coletivo, a demanda não é inventar automóvel, cara, para de viajar. Não, você vai fazer carruagem mais rápida. Então, esse ponto, eu acho que essa passagem do Henry Ford ilustra bem, né? Se eu fizesse o que as pessoas queriam, eu teria feito carruagens mais rápidas e não o automóvel como ele fez e revolucionou o mundo. Você pode pensar isso em vários outros exemplos do tipo. Talvez o Bill Gates nunca tivesse seguido com a ideia de fazer computadores pessoais e sim tentar fazer os supercomputadores mais rápidos, e o computador pessoal acabou revolucionando o mundo, deu um sentido completamente diferente à internet, essas coisas. E por aí vai, são vários os exemplos. Esse elemento não está no modelo, então você acaba subestimando o que seria a taxa de crescimento descentralizada. Aqui é só um registro, só para não deixar passar em branco essa questão que eu considero importante. O próximo modelo de capital humano vai ficar para o próximo vídeo, então eu estou encerrando aqui o conteúdo desse vídeo. O que nós fizemos? Primeiro, nós fizemos a modelagem do modelo AK com a escolha ótima de poupança e consumo. Né? Nós fizemos a escolha ótima e nós vimos que, em linhas gerais, o resultado importante do DNA lá continua, ou seja, taxa de crescimento constante e podendo ser positivo ou não, dependendo da combinação de parâmetros. A combinação de parâmetros é que vai determinar se a economia cresce ou quanto a economia cresce. E aqui num claro contraste com os modelos neoclássicos. Depois nós fizemos um modelo, seguimos lá o Barro, pegamos o artigo do Barro, para inspirar a discussão sobre política fiscal, e o que nós vimos é que quando o governo contribui para a produção, com aquela função de produção que admite G, quando o governo contribui para a produção, existe uma alíquota ótima de imposto que é dada pela fração dessa contribuição do governo, existe essa alíquota ótima. O modelo acaba colapsando, virando o modelo AK, o modelo é esse aqui, esse alfa vai dar a alíquota de imposto, e se for possível coordenar essas decisões descentralizadas, com as ressalvas que foram feitas, que eu já fiz, não vou voltar a fazer, a taxa de crescimento, então, coordenada seria maior. Essa característica é fundamental em outros modelos e a intuição dela é importante que esteja bem claro. O que está acontecendo, por que isso acontece? Isso acontece porque o indivíduo não internaliza esse efeito da decisão dele individual sobre G, que entra na função de produção, mas o planejador central internaliza. Então, como o planejador central internaliza, ele tira vantagem dessa característica que os indivíduos não tiram quando agem isoladamente. Por isso aparece esse crescimento maior. Esse artigo do Barro é clássico para quem estuda finanças públicas e crescimento. É claro que essa área vai longe, a discussão tá bem mais rica, bem mais interessante, tem opção de variações dessa questão. Como aqui o curso é muito amplo, eu não vou entrar em toda a discussão. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu esqueci. Não, acho que o importante é isso, né? A possibilidade, a alíquota ótima, igual a alfa, e a diferença entre os dois equilíbrios. Então, e sim, as propriedades do modelo AK da primeira parte do vídeo. Como esse não é um curso de crescimento e políticas e finanças públicas, né? Não é. Então, eu não vou mais entrar muito nessa questão dessas modelagens de gasto e tributo, mas tem muita coisa interessante para fazer aqui, principalmente levando em conta que nós estamos aí caminhando para uma grande reforma tributária no país. E uma reforma tributária, essa discussão aqui é central. Nós vamos tributar consumo, nós vamos tributar renda, qual o efeito de cada um, o que vai acontecer. Essa discussão ganha uma característica fundamental quando a gente fala de reforma tributária. Então, quem tiver interesse, eu sugiro como um tema aí para tentar avançar
é esse tema de estudar o gasto do governo e o financiamento do gasto do governo em modelos dinâmicos de macroeconomia. Eu creio que tem muito insight que pode sair. Tem uma literatura já forte, inclusive para o Brasil, mas sempre tem uma leitura ou outra que pode ser feita. Eu paro esse vídeo por aqui. O próximo vídeo, a discussão é sobre capital humano. Nós vamos discutir o Homer Monkey Wild e depois nós vamos discutir o Lucas 88, que eu creio que é um modelo que não pode faltar. Muito obrigado pela atenção de vocês.